e uma área íngreme. Pergunta, vocês sabem escrever íngreme? Meu diretor, bota ali na tela o chat para mim, por favor. Valeu. Uma galera escreve errado isso aqui, tá? Volta e meia, quando eu vou corrigir prova, tá lá a palavra íngreme escrita errada. E vulcão também é uma coisa que, curiosamente, muita gente escreve errado. Volta e meia eu vejo alguém escrevendo vulcão com C cedilha. Eu não consigo ver sentido. A pessoa botar vulsão, né? Ou vulsões. É vulcão, não tem cedilha. Íngreme. Ó, tem gente que escreveu certo, tem gente que escreveu errado. É íngreme. Ó, isso aqui é um relevo íngreme. Vamos marcar isso aqui, ó. Relevo íngreme. Difícil falar, né? A gente fala íngreme, parece que tá falando com I, né? Mas é com E. Então, num relevo íngreme, a gente vai ter uma situação diferente daquela que teremos num relevo plano. Imagine que nos dois casos a gente tenha um clima bastante chuvoso, tá? Mesma quantidade de chuva nos dois lugares. Nesse lugar aqui, a tendência é que a água infiltre. Aqui, a água cai e vai escorrer pela superfície. Então essa é uma primeira diferença importante. Em lugares de relevo plano, a tendência é que haja mais infiltração. No local com relevo íngreme, você vai ter mais escoamento superficial. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Presta atenção. E qual é a diferença? Quando a água escorre pela superfície com grande velocidade, ela vai arrancando tudo que encontra pelo caminho. Ela vai transportando pedaços de solo, rocha e o que mais tiver por aqui da parte alta para a parte baixa. Ou seja, quanto mais íngreme é o relevo e mais chuvoso é o clima, maior é o escoamento superficial, o que faz com que nós tenhamos mais erosão. Por outro lado, se eu tiver uma área plana em que a água consiga infiltrar bastante, isso vai provocar mais lixiviação. O que é essa lixiviação? É quando a água justamente infiltra e vai levando embora do solo os nutrientes mais frágeis. Ela promove uma espécie de lavagem do solo. E aí, quando esses nutrientes são levados embora para o lençol freático, para um rio, para outro lugar, o solo vai ficando menos produtivo. Às vezes, você tem uma plantinha num lugar ali, e aí você todo dia fica lá regando, né? Ai, que maravilha, tá regando, fazendo bem para ela, né? Nem sempre. Se você regar demais, aquela água em excesso pode lavar demais o solo, provocar lixiviação demais, e aí ele fica pobre. Você olha, o solo tá ali, mas os nutrientes dele mais frágeis, os micronutrientes, foram levados embora. Aí ele fica lixiviado. Geralmente ele fica ácido, o solo fica com uma acidez maior. E isso não é bom para a planta, tá bom? Então a diferença principal entre a erosão e a lixiviação se deve por conta da diferença de relevo entre áreas planas e as áreas íngremes. Mas vamos falar de outros processos? Por exemplo, a salinização. Ela pode acontecer por isso aqui também, mas especialmente quando nós tenhamos irrigação em excesso. Por quê? Vamos imaginar um cenário em que eu tenho um relevo plano e aonde a gente faça irrigação em excesso. Irrigação demais. O que é que vai acontecer? Você vai jogar água demais para dentro do solo e chega uma hora que ele vai transbordar. Como assim? O lençol freático, que é uma camada de água que está na subsuperfície, vai ficando cada vez mais cheio. E é como se o solo fosse uma grande caixa d'água que transborda. E aí, junto com a água que você jogou para dentro do solo e que acabou voltando e transbordando, o que chega até a superfície são sais lá do lençol freático. Aí depois, quando a água que transbordou evapora, o sal não vai embora junto. Ele fica. Consequência, a superfície do solo fica cheia de sais.
deixando ele ressecado e improdutivo. Então, quando há irrigação em excesso, isso provoca salinização. Entendeu? Agora, e se eu quiser saber como é que acontece a laterização? Tô vendo aqui, ó, o Adriano. A lixiviação deixa o solo pobre e podre. Não é podre, podre não é uma palavra muito forte, né? Mas pobre em nutrientes, correto. Laterização, super específico. Como é que ela vai acontecer? Nas seguintes condições. Quando o relevo é plano e quando o clima tem uma época seca e uma época chuvosa. Mas além disso, é preciso que nós tenhamos também presença de ferro e de alumínio nesse solo. Vou te explicar o porquê. Mas antes vou dar um exemplo. Imagina com fé que este maravilhoso desenho que eu estou fazendo aqui é o Brasil. Vamos lá, tá tão ruim não, né? Brasil. Qual o lugar do Brasil onde acontece mais esse fenômeno que eu vou chamar aqui de laterização? O Centro-Oeste e Minas Gerais. Essas áreas, vou colocar em azul para poder seguir o padrão que eu pus aqui, né? Então essas são as áreas onde ocorre mais laterização. E o que é a laterização? É quando o solo fica repleto de crostas ferruginosas. Como se o solo virasse uma pedra de ferro mesmo. Que a gente chama de crosta laterítica. Então, o que é a laterização? É a formação de crosta laterítica. E o que está envolvido no processo de laterização? Um conjunto de questões. Primeiro, é preciso que nós tenhamos, como causas aqui, né? Solo com ferro, com presença de ferro. Segundo, é preciso que nós tenhamos um clima com duas estações, um clima tropical típico, que é o clima do Centro-Oeste e também aqui de boa parte de Minas Gerais, com uma época chuvosa e outra época seca. Então, clima tropical com duas estações. Tá, mas como vai acontecer na prática essa laterização? Vou te explicar. Isso aqui você entendeu, né? A lixiviação. Imagina que a primeira etapa da laterização é essa, porque é mesmo. Como assim? Olha aqui. O clima daqui tem, no verão, chuva. No inverno, não chove. Então pensa no que acontece aqui no verão. Numa área do Brasil que é predominantemente plana. Chove, a água infiltra e provoca lixiviação, levando embora os nutrientes mais leves. O que sobra? O que é mais denso, mais difícil de carregar. O ferro, o alumínio. E aí, na época seca, aquele ferro que sobrou vai se ressecar a ponto de que ele se petrifica e vira uma crosta laterítica, tornando impossível produzir alguma coisa naquele lugar, fazer agricultura, porque o solo fica empedrado mesmo. Isso você vai encontrar, como eu disse, em lugares do Centro-Oeste e em Minas Gerais. Por quê? Porque há a presença nessa parte do Brasil de áreas planas, onde no verão chove e no inverno não chove. E aí, se no verão chove, acontece lixiviação. Como lá tem bastante ferro, o ferro que sobra, que não é levado embora, no inverno, na época seca, vai se petrificar, virando uma crosta ferruginosa, virando uma crosta laterítica, que nós podemos chamar também de canga, é a mesma coisa, ou de laterita, dá no mesmo, tá bom? Então com isso, ó, a Tawane disse que perdeu a explicação do começo, agora ferrou. Mas do começo de qual desses processos? Fala aí pra mim, por favor, se eu conseguir observar eu falo de novo. Você perdeu a explicação do quê?
da lixiviação, da salinização, da erosão? Imagino que tenha sido da laterização, né? Vou explicar de novo, mais uma vez, tá bom? Olha aqui. Laterização, o que é? Formação de crostas ferruginosas no solo. Como acontece? Em lugares que tenham 3 características. Clima com alternância entre uma época chuvosa e uma seca. Solo com presença de minerais como ferro. 3, terceira condição, que nós tenhamos um relevo plano. Tá bom? Isso é algo que eu tenho nessa parte do Brasil, no Centro-Oeste e em Minas Gerais. Como a laterização acontece? Na época chuvosa, ocorre lixiviação. Nutrientes mais leves são levados embora. O ferro fica. Na época seca, o ferro se petrifica, formando uma crosta ferruginosa. Tá bom? Então, tá aí explicado. Acho que quem estava perdido agora conseguiu entender. Vamos prosseguir para falar de outros 2 fenômenos muito importantes e que são alvo de muita confusão também. Isso agora você vai ter fé, que é o globo terrestre. Aqui o Trópico de Câncer, aqui o Trópico de Capricórnio. Logo, essa é a zona tropical. Dentro da zona tropical, nós temos alguns lugares naturalmente vulneráveis a um problema chamado de desertificação. Eu vou fazer um símbolo melhor aqui, para você não achar que é só na linha do Equador. É tudo isso aqui, ó. Tá bom? Desertificação. O que é a desertificação? É o empobrecimento, o ressecamento e a perda de produtividade de um solo que é naturalmente vulnerável a isso. Que solos são esses? Solos de áreas áridas, desérticas, ou semiáridas, semidesérticas. Ou seja, no mundo existem vários solos que são naturalmente vulneráveis a ficarem ressecados. Só que a ação humana acelera esse processo. Como? Quando o homem maneja o solo de maneira equivocada, de maneira excessiva, através de um conjunto de ações específicas, que eu vou te mostrar rapidinho ali no outro quadro. Chega mais. Olha aqui, ó. Cadê? Você sabe que a ação antrópica é a ação humana. A ação antrópica tem o potencial de promover uma grande degradação do solo, causando, por exemplo, desertificação. Quais são as principais ações antrópicas que provocam a desertificação? Pecuária extensiva, que é quando o gado é criado solto, pisoteia o solo, compacta o solo, até que fica impossível de água infiltrar e manter aquele solo com condições mínimas de fertilidade. Porque entenda, quando a água infiltra demais, isso é um problema. Ela causa lixiviação. Mas se ela não infiltra nada, a pedogênese não pode acontecer. Então é preciso que haja um equilíbrio. E quando o gado pisoteia o solo e o compacta, a água não consegue infiltrar. Monocultura, que é quando você faz agricultura plantando o mesmo tipo de alimento sempre. Isso tira o mesmo nutriente sempre do solo. Ele fica pobre. Você só planta café no lugar, só planta soja, só algodão. Você vai estragar o solo. O desmatamento, claro, degrada o solo. Porque você tira a proteção que esse solo tem contra a erosão e você impede que ele possa receber os nutrientes que antes ele recebia das folhas que caíam, das árvores que morriam. Então a matéria orgânica vai para o ralo. As queimadas também são um problema, porque retiram essa camada de proteção do solo, retiram a matéria orgânica que ele costuma ter na superfície. E há outros problemas também, como esses que eu pus aqui, mas deixamos eles para depois. Porque em relação à desertificação, o que você precisa lembrar é essencialmente desses 4 motivos. A pecuária extensiva,
a monocultura, o desmatamento e as queimadas são os principais exemplos de ações antrópicas que provocam a desertificação. Tem 2 lugares que costumam ser exemplos de questões de vestibular sobre desertificação. Um deles é no Brasil, outro fica na África. Vou colocar ali no outro quadro para você anotar, tá bom? Chega aqui. Exemplos de desertificação. Sertão do Nordeste. Por quê? Porque é uma área de clima semiárido, naturalmente vulnerável à perda de produtividade. Ali, você sabe, como chove pouco, o solo é raso, pedregoso. Porque se o clima é um clima em que não chove muito, a pedogênese não consegue acontecer direito. O solo já não é uma grande coisa. E aí, o ser humano vai e desmata a caatinga, faz queimada na caatinga, faz pecuária extensiva, monocultura. Tudo isso acaba agravando um problema que naturalmente já poderia acontecer, que é o da desertificação. Agora, atenção, isso não é comum de ser cobrado em vestibular não, tá? Mas volta e meia tem alguém com essa dúvida. Qual a diferença entre desertização e desertificação? Desertificação é um fenômeno de empobrecimento do solo, normalmente causado ou agravado pela ação humana. A desertização é uma palavra que as pessoas às vezes usam para falar sobre a formação de um deserto, o que é algo natural. Desertos existem naturalmente e eles podem aumentar com o tempo por fatores naturais. Agora, a desertificação está ligada à ação antrópica, a esses modos equivocados, problemáticos do ser humano lidar com o solo. Tá bom? Então, exemplos de desertificação. Sertão do Nordeste. Um lugar no Brasil que é o mais vulnerável a esse problema da desertificação e que tem sofrido cada vez mais com isso, com a destruição da caatinga, com o desmatamento do bioma da caatinga. E um lugar na África chamado de Sahel. E eu vou te mostrar rapidinho aonde é que fica esse lugar. Cadê o outro piloto aqui? Ó, tá aqui no meu bolso. Agora você vai acreditar, a fé é sempre importante, que isso aqui é a África, tá bom? Olha a África que lindona aqui, ó. Deserto Saara tá aqui ao norte. Esse lugar aqui é a região do Sahel, tá bom? É uma zona de transição entre o deserto Saara e a região chuvosa da África Central. Esse é um lugar muito habitado, muito populoso e onde muitas das práticas realizadas envolvem a pecuária extensiva e uma agricultura do tipo monocultura, o que tem agravado o problema da desertificação e dificultado muito a prática da agricultura nessa porção do continente africano. Tudo bem? Explicado o que é a desertificação, demonstrados os exemplos principais de onde ela acontece no Brasil e numa outra parte do mundo, no continente africano, eu quero que você saiba qual é a diferença entre arenização e desertificação. Essa parte aqui do Brasil é o lugar do nosso país onde acontece esse fenômeno da arenização, que se trata do quê? De algo muito semelhante ao que eu chamei de desertificação. Só que algo que acontece fora da zona tropical. Esse trópico, o Trópico de Capricórnio, passa mais ou menos aqui. Então essa é uma parte do Brasil que fica fora da zona tropical, dentro da zona temperada. Quando esse problema de empobrecimento do solo, causado ou agravado pela pecuária extensiva, pelo desmatamento, acontece numa área úmida ou semi-úmida,
e não numa área tropical semiárida ou árida, eu vou chamar esse processo por um outro nome. Vou chamar de arenização. Tá bom? Então a arenização acontece em zonas úmidas dentro da área chamada de região temperada, e a desertificação acontece em zonas semiáridas, em zonas mais secas. Entendido? Então, com isso, a gente fecha a maior parte da explicação da nossa aula de hoje. Temos mais coisa para falar também, mas esse é o ponto em que a gente acaba gastando mais tempo, porque são processos diferentes e que muita gente confunde. Tá bom? Ó, o Jonathan tá zoando o pé do Brasil, né? É, o Brasil tem um pezinho, né? Um só. São dois, não. Olha aqui, ó. Essa é uma imagem, infelizmente, muito comum em várias áreas urbanas do Brasil. No Rio de Janeiro nem se fala. Especialmente porque o Rio de Janeiro tem um relevo com muitas áreas declives, com muitas áreas íngremes. E muitas delas são ocupadas irregularmente por população pobre que não tem alternativas a não ser morar nessas áreas de grande declividade, muitas vezes perigosas, vulneráveis a deslizamento de terra, que é um exemplo do que a gente chama de movimento de massa. O movimento de massa, como o próprio nome diz, é um grande deslocamento de materiais. Podem ser pedaços de solo, pedaços de rocha, árvores, materiais em geral, cujo deslocamento pode ser mais lento, mais rápido, depende. Olha aqui alguns exemplos. A gente tem como possibilidades de movimento de massa as quedas, os tombamentos, o rolamento, as corridas de massa. Mas o mais habitualmente cobrado no vestibular é o deslizamento de terra, que é algo natural, só que costuma virar uma tragédia quando acontece numa área urbana, ilegalmente ocupada e ocupada em geral por população mais pobre. Portanto, um deslizamento de terra acaba, na prática, se transformando em um grave problema urbano. E um problema urbano associado à falta de planejamento, ao crescimento urbano acelerado, desordenado e também à desigualdade socioeconômica. Nem toda comunidade carente fica numa área íngreme, mas em vários lugares do Brasil, os únicos locais que sobram para a população mais pobre morar são as áreas onde a especulação imobiliária não atua, porque o terreno é justamente perigoso, instável, inapropriado para construção. E aí o resultado é que a população dessas áreas, muitas vezes, acaba vendo, na época mais chuvosa, onde há chuvas mais intensas, o lugar onde vive desmoronar, e isso muitas vezes ceifa muitas vidas. Ok? E aí, inclusive, é importante que você tenha noção de que, nesse caso, o deslizamento de terra envolve questões que se relacionam ao clima e ao relevo também. Vamos lá para o nosso outro quadro rapidamente? Imagina que eu tenho um lugar cujo relevo é íngreme e que originalmente seja assim. Se esse lugar é florestado, digamos que a vegetação tende a conseguir executar algum papel de proteção daquele solo. A copa da árvore impede que a água tenha um impacto direto contra o solo, evitando a chamada erosão por splash. Lembra disso? Pois é. A erosão por splash não vai acontecer se tiver uma floresta sobre esse solo. E aí, além disso, as árvores costumam ter raízes, quanto maior for a árvore, em geral maior é a raiz, que funcionam como se fossem grandes pregos, prendendo o solo e reduzindo as possibilidades de que ele venha ladeira abaixo. Isso quer dizer que quando você retira a cobertura vegetal e deixa o solo exposto, você aumenta as possibilidades de que ele sofra com erosão. E aí, quando há a ocupação irregular dessa área que antes era vegetada, as pessoas que ali estão
ficarão muito mais vulneráveis às consequências desses processos erosivos. Tá certo? Prossigamos. Sabe qual a diferença entre esses três nomes aqui? Não? Deixa eu te explicar. A erosão laminar é um exemplo de erosão pluvial. A erosão pluvial é a erosão causada pela chuva. Você sabe, né? A diferença entre pluvial e fluvial. Já te expliquei isso numa outra aula. Se é fluvial, é Fluminense. E você sabe que o Fluminense é um time do Rio de Janeiro. Então, Fluminense, Rio. E a erosão fluvial é associada à ação de um rio. Não é disso que estou falando. Estou falando da erosão pluvial. Aquela que é causada pela ação da chuva. Quando a gota d'água bate direto no solo, pá! É a erosão pluvial acontecendo por meio da erosão por splash, o impacto. E quando essa água vai escorrendo como se fosse uma lâmina d'água pela superfície, ela vai levando embora os nutrientes que estão ali, ela vai carregando pedaços do solo, ela vai levando sedimentos. É disso que se trata a erosão laminar. Ou seja, resumidamente, a erosão laminar acontece quando lâminas de água vão levando materiais pela superfície. É um desdobramento da erosão pluvial. Eu acho importante trazer essa expressão aqui, porque ela frequentemente aparece em enunciados, em textos e nas alternativas de questões do Enem. E a erosão laminar traz como uma de suas consequências a formação de ravinas e vossorocas. Não sabe o que é isso? Olha aqui. Olha para essa imagem. Tem uma área íngreme e é um lugar chuvoso. A primeira gota d'água que cai provoca a erosão por splash. Splash. E aí você cria um pequeno sulco no chão, que vai aumentando com o tempo, até que vira uma ravina. Isso quer dizer que a erosão por splash pode criar um buraco ali, que pode ficar grande, pode virar uma ravina. Só que a tendência é que a erosão por splash por si só não consiga fazer esse buraco tão grande. Então, o impacto, a erosão por splash, vai se somar ao deslocamento da água, que é o que faz a erosão laminar. E isso cria esses buracos aqui, ó, muitas vezes fundos, aos quais eu nomeio como ravina. Só que, se chega um momento em que esse buraco começa a aumentar de tamanho não só pela água que está escorrendo pela superfície, mas pela água que vem minando debaixo do próprio lençol freático, e aí você olha para o buraco e você vê que tem água minando dele, aí já não é mais uma ravina. Aí o buraco já ficou tão grande que eu vou chamá-lo de vossoroca. Entendido? Deixa eu recapitular. A erosão pluvial acontece em etapas diferentes. Primeiro, a erosão por splash, o impacto. Depois, a erosão laminar, a água vai correndo pela superfície. E aí se forma uma ravina, que pode ficar tão grande e profunda que comece a minar água do lençol freático, que começa a arrancar pedaços do solo também. Aí, nesse caso, a ravina já virou uma vossoroca. Tá bom? Lembra que eu disse que tem outras ações humanas que podem provocar problemas para o solo também? Pois é. Olha aqui 3 exemplos. Coivara é um sinônimo de queimada. É só uma palavra que eu trouxe aqui porque ela é incomum, mas ela é uma forma de você fazer uma queimada tradicional para poder limpar o terreno, e ele é muito, muito comum em certos tipos de agricultura de subsistência, agricultura feita por ribeirinhos, por poceiros, que não fazem por mal, fazem para preparar o solo, porque é o jeito que eles conhecem de fazer agricultura, mas isso acaba danificando o solo a médio prazo. Assim como essas formas aqui, ó, de manusear o solo. Imagina o seguinte, você tem um terreno, deixa eu te mostrar a imagem melhor. Essa imagem aqui serve, deixa eu ver, essa aqui,
Pode ser essa. Você tem esse lugar aqui e você quer plantar. Aí você pega um arado, que é uma espécie de equipamento para poder cavar o solo, muitas vezes puxado por um boi, é o arado com carro de boi, e vai fazendo sulcos no solo. Você vai criando buracos ali mesmo, para jogar as sementes. Estão ligados nisso? Acho que sim, né? Tu vai ali passando com carro de boi, com arado, fazendo os buracos no solo para jogar a semente. O que é o ideal? Que você faça esses buracos aqui, ó. Faça vários níveis desse buraco. E o que é que algumas pessoas fazem equivocadamente? Fazem aração vertical. E aí plantam do topo ao vale, num caminho que acaba se transformando nisso aqui, ó, um caminho preferencial para a água escorrer. Isso já foi questão do Enem. A resposta era essa, inclusive. Pedia para você identificar qual era uma atividade problemática para o solo. E a resposta era, se eu não me engano, plantio do topo ao vale. Ou seja, você pega e faz uma aração vertical, tu vai cortar o solo do topo até o fundo do vale para jogar a semente ali. Não é uma ideia boa, porque você vai facilitar o caminho da água da chuva, que vai escorrer com mais velocidade e promover muito mais erosão. Entendido? Por isso, é que é muito importante que as ações antrópicas evitem degradar o solo e se preocupem em conservá-lo, ou então em recuperá-lo. Algumas dessas técnicas vocês conhecem, eu sei. O terraceamento, a gente já falou numa aula sobre agricultura. É quando você pega o solo, que é desse jeitinho aqui, ó, e aí o corta em degraus. Você faz vários terraços, vários degraus, para poder reduzir a velocidade de escoamento da água da chuva. Com isso, menos erosão. Essa é uma característica da agricultura de jardinagem. Uma outra possibilidade, plantio em curvas de nível. Como é que você faz isso? Você planta aqui uma fileira de café, aí depois você planta uma fileira de outro alimento, aí depois planta uma outra fileira. Você faz várias fileiras com o seu plantio, porque isso funciona como se fosse uma sequência de lombadas, de quebra-mola. Vamos lá, vocês aí. Em cada parte do Brasil se fala de um jeito, né? No lugar onde você mora, como é que se chama aquele construto na rua que é usado para os carros reduzirem a velocidade? É lombada ou quebra-mola? Aqui no Rio acho que é lombada, né, Renan? Ninguém costuma falar quebra-mola não, né? Acho... Não, quebra-mola também. É, depende, enfim. Ó, o Daniel disse que é quebra-mola. Enfim. Então imagina que é isso aqui, ó. Consorciadas, essa eu não conheço não. Quebra-moto, quebra-carro. Pode ser, né? Você nunca ouviu. Então como você pega essa curva de nível e faz uma sequência de fileiras de plantas diferentes, você vai criando essas lombadas, esse quebra-mola que vai reduzindo a velocidade de escoamento da água da chuva. Bom, tá ganhando quebra-mola, né? A maior parte dos lugares que vocês vivem aí, quebra-mola, pois é. É igual o semáforo e sinal, né? Aqui é mais sinal de trânsito, né? Só não fala semáforo aqui, né? Eu nunca vi ninguém que é do Rio de Janeiro falando semáforo. Ah, aliás, Renan, uma coisa. Aqui no Rio se fala quebrada? Não, né? Ninguém fala. Eu tenho um amigo que é marroquino. E aí ele mora na Zona Sul. E ele conhece uma galera que, segundo ele, disse pra ele que no Rio se fala quebrada. Cara, ninguém fala quebrada aqui no Rio de Janeiro. Pra mim isso é coisa de São Paulo. Ele, não, cara, é quebrada porque o lugar é quebrado. Eu falei, cara, estão ensinando tudo errado, meu irmão. Eu acho que fizeram de sacanagem com o maluco, né? Só porque ele é estrangeiro, deram aquela zoada, aquele bullying amigo, né? Aquele bullying do bem. Mas, enfim, fica aí a observação inútil da noite pra vocês. Olha só, gente, curva de nível, já sabe do que se trata. Terraceamento também. Reflorestamento é óbvio, né? Se você planta vegetação numa área de encosta, isso protege o solo. O contrário do que acontece numa área sem floresta, em que o solo fica muito mais vulnerável à erosão e a outros problemas. Pitbull Avado, o cara que discutiu com o Otto, Biro. Então, na verdade, o Biro, que é o nosso querido Leandro Torres, ex-Biro, né? Ele não se apresenta como Biro mais.
é que trouxe esse nosso amigo, o Akram, o marroquino, para o convívio. E aí ele virou um grande amigo do Otto também. Foi inclusive padrinho de casamento do Otto. Chorou, emocionado, felicíssimo lá, porque estava no evento e era padrinho também. Pois bem, e aí, além desses 3 exemplos que eu dei, o reflorestamento, as curvas de nível, o terraceamento, tem esses 2 aqui, ó. Esse tu sabe, rotação de culturas. Qual é o rolê? Tu pega o teu terreno, divide em partes e deixa uma parte dele descansando, em pousio, para que ele possa recuperar naturalmente os seus nutrientes. Isso é uma coisa muito comum na agricultura tradicional de alguns lugares da Europa e alguns lugares do Brasil também. Beleza? E o plantio direto? Esse, muita gente acha esquisito, porque se trata de você jogar palha sobre o solo, jogar nessa palha as sementes, para que elas possam crescer com a proteção da palha. Aí, quando eu explico isso, o pessoal pensa, cara, mas não era direto? Se eu estou jogando a palha no solo, eu não estou plantando direto. Mas qual é a ideia? É que habitualmente para você plantar, você faz sulcos no solo, você vai fazer o processo de aração, você vai revolvê-lo, deixar ele solto para a semente poder penetrar e as raízes da plantinha que está crescendo poderem crescer mais facilmente. A ideia do plantio direto, né, é não fazer aração, é não usar o arado, para poder não deixar o solo revolvido exposto à erosão. E aí você bota a palha como se fosse uma espécie de escudo, joga a semente ali, ela vai crescendo aos pouquinhos e a palha vai protegendo a semente como se fosse um guarda-chuva mesmo, como se fosse um telhado. Aí aos pouquinhos a plantinha vai, ó, aparecendo e aí quando ela aparece e passa pela palha, ela tá forte bastante para poder resistir à chuva. Tá bom? Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. São 8h14, acabei um pouquinho antes da hora, né? Pode dar o seu printzão brabo aqui. Esse é um resumo relativo ao conjunto de coisas que a gente conversou na semana passada, né? Lotossolo, solos vulcânicos, pedogênese. E aqui está a segunda parte do nosso resumão, relacionada àquilo que eu comentei com vocês hoje. Desertificação, movimento de massa, lixiviação e tudo mais. Tá bom? É isso, gente. Fecho por aqui. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.